Hi guys, good afternoon, boa tarde a todos. Hoje no estudo da gramática nós vamos falar do Present Perfect Simple. Parece difícil, mas nós vamos entender direitinho como é conjugado, como é formado este tempo verbal. Nós usamos o presente perfeito simples para falar sobre ações que começaram no passado e continuam no presente, ou coisas que aconteceram no passado recente, mas que ainda são importantes no presente. Este tempo é construído com o verbo have ou has, dependendo do sujeito da oração e do verbo principal da frase no particípio passado. Para formar este tempo verbal na afirmativa, eu vou usar o sujeito, have ou has, mais o particípio do verbo. O particípio do verbo passado dos verbos regulares é igual ao passado deles com ed. Podemos ver alguns exemplos que já trabalhamos no texto Why do People Migrate, né? A palavra moved, contributed, facilitated, emigrated, né? São exemplos de verbos regulares. E no particípio passado dos verbos irregulares, né? Ele pode ser igual à conjugação. Então, make, no presente, né? O verbo fazer. No passado, ele vai ser made. No particípio passado, made também, né? Podemos ver outros verbos no final do livro, que vocês podem visualizar e estudar um pouco mais, porque os verbos irregulares, ele vai ser conjugado de formas diferentes, né? Então, dependendo do verbo, a terminação vai ser diferente. Não é terminado como nos verbos regulares, né? Terminados em ed. Uma dica para o uso do have, né? O have ele é usado na primeira, na segunda pessoa, né, do singular, I, you, e os pronomes we e they. Mas na terceira pessoa do singular eu vou usar has, né? A terceira pessoa, he, ele, she, ela, e it, que é ele ou ela, para coisas ou animais, tá certo? Para formar o tempo verbal do presente perfeito simples, na forma negativa, eu vou usar o sujeito, mais o have ou has, mais o not e o outro verbo no particípio passado, né? Eu posso abreviar o have mais o not. Então, have mais not vai ficar haven't. Has mais not, hasn't. Nós vamos ver um exemplo aqui. I haven't been there yet, né? I, que é o pronome ou sujeito, haven't, é o verbo have mais o not, e been, que é o verbo to be, no particípio passado. Então, I haven't been there yet, né? Eu ainda não estive lá. Para a forma interrogativa, eu vou usar o auxiliar have ou has na frente do sujeito ou pronome, né? Então, temos o exemplo. Have you ever been to the United States? Você já esteve nos Estados Unidos? Agora vamos analisar algumas frases extraídas do texto Why do People Migrate? Então, abra um livro na página 161 e observe as frases, né? A primeira frase diz: People have moved from their home countries for centuries, for all sorts of reasons, né? Temos aqui o verbo have, né? Que é o verbo auxiliar, moved, né? Que é mover-se, né? As pessoas têm mudado, né? No caso aqui, mudar-se é mover-se, né? Ele está conjugado no verbo, né? No particípio passado. E também a palavrinha for centuries, né? As pessoas têm mudado de seus países de origem durante séculos por todos os tipos de razões. Então, é algo que aconteceu no passado e que continua no presente. Então, a palavra sublinhada, for centuries, não mostra, né, que durante aí séculos as pessoas têm mudado de seus países. O número 2, these have contributed, né,
to the recent movement of people here but are also the reason why people from here have emigrated to other countries. Observe que apareceu duas vezes, né? O have contributed, né? Nós estamos vendo aqui o verbo contributed no particípio passado como auxiliar have e emigrated, né? Também no particípio passado como auxiliar have. Na terceira frase, migrant numbers have risen rapidly since the last decade, né? Nós estamos vendo aqui que diz que o número de imigrantes tem aumentado rapidamente desde a última década, né? Então, nós temos o verbo have e risen, que é um verbo irregular. Observe que a terminação não é ed, não é mesmo? E last decade, que está sublinhado, né? Então, está indicando a última década. Então, desde a última década e continua no presente, né? O número de imigrantes aumentando, certo? E continuando as questões, a letra B pergunta qual é o verbo auxiliar nas frases, não é? Então, podemos ver aí que o verbo auxiliar é o verbo have, né? The verb have. E qual o tempo verbal destas frases? O present perfect simple, não é isso mesmo? Podemos ver, né, que as ações começaram no passado, mas ainda estão acontecendo com as frases que estão sublinhadas, for centuries e last decade, ok? Então, vamos lá para a próxima questão da página 162. O número 2 pede para você completar as frases com presente perfeito simples usando os verbos do quadro. Faça alterações necessárias. Então, nós temos o verbo aqui, bring, contribuir, have, emigrate, facilitate, move e rise. Então, vocês vão transformar esse verbo no particípio, né? Passado. Então, brought, contributor, had, emigrated, facilitator, moved e rising, né? Então, vocês precisam aí completar também com o verbo auxiliar. Então, have ou has, né? Dependendo da frase. Então, precisa ver se está na terceira pessoa do singular, você vai usar o has, ok? Se for primeira, segunda pessoa do singular, ou então do plural, aí você vai usar o have, ok? Agora nós vamos entender o uso do for e since, né? Nas frases no presente perfeito simples, né? Então, são usados com o presente perfeito simples quando nós queremos incluir o tempo em que uma atividade começou ou está acontecendo. Então, nós temos exemplo aqui, o for mais uma duração de tempo, né? Então, that's what's happening in this country for years and decades in generations, né? Então, diz que é isto que tem acontecido neste país por anos e décadas em gerações. Então, vimos aí, né, uma duração de tempo. Então, ele usou o for, por anos, certo? E o uso do since, mais um ponto no tempo. Então, temos o exemplo. Look at the positive things I have done since 2004, né? Que diz, veja as coisas positivas que tenho feito desde 2004, né? Então, teve um tempo determinado, desde, né, aquele ano, 2004. Também podemos usar o how long, né, com o presente perfeito simples. Aqui diz que pode ser usado para perguntar sobre o estado ou atividade que continuou por muito tempo. Nós temos o exemplo: How long have you lived in the same house? Né? Há quanto tempo você mora nesta casa? Nós temos aqui, né, o verbo auxiliar have, o sujeito you, né? E o verbo no particípio passado, né? E o complemento da frase. In the same house, certo?
Então, nós podemos usar dessas três formas também, né, no presente perfeito simples. E olha só, né, temos aí o uso do verbo no passado e também o uso do auxiliar have nas frases, ok? Então, vamos lá para a nossa atividade? A questão número 3, vocês não precisam fazer. Então, vocês irão fazer a número 4. Leia estas frases no presente perfeito simples. Qual é a diferença entre a palavra for e since, né? Usada neles. E complete as expressões que seguem. Então, vocês precisam fazer a leitura dessas frases. Se for necessário, traduza também, né? Então, aqui diz, né, que nós usamos o since mais um ponto no tempo, né? E nós usamos o for mais uma duração, né, de tempo. Então, responda essas duas questões relacionadas aí ao número 4. Agora, o número 5. Reescreva as frases do exercício 4 usando for em vez de since e since em vez de for. Faça as alterações necessárias, siga o exemplo, né? Então, no exemplo aqui da letra A, fala: I finally see something I haven't seen since I moved into my house in 2010, né? E pode ser feito desta forma, né? Você vai mudar dessa forma. I finally see something I haven't seen for 8 years, né? No caso aqui tá 8 years, você pode colocar 10 years, né? Desde 2010 até os dias atuais, né? Já tem 10 anos. Então, primeiro a letra A diz assim: eu finalmente vejo algo que não vejo desde que me mudei para minha casa em 2010. E vai ficar: eu finalmente vejo algo que não vejo há 8 anos. E siga as questões abaixo observando a data, certo? Então, desde 2004 até os dias atuais, né, que é 2020, você pode colocar, né? Look at the positive things I have done for, né? Aos dias atuais seria 16 years, ok? 16 anos, né? Até agora. Então, observe aí a data, certo? Para poder responder esta questão. E o sexto, você vai fazer a leitura da história em quadrinhos e responder a pergunta: quais palavras são usadas para perguntar sobre quantidade de tempo ou períodos, né? No primeiro quadrinho diz: So, how long have you worked here, Baldo? Né? Então, a palavrinha que for usada lá, né? How long, não é mesmo? E o sétimo, você vai responder as questões. Por exemplo, how long have you lived in the same house? Né? Há quanto tempo você mora na mesma casa? E você pode responder, I have lived in the same house for 5 years, né? Ou então, since 2017, né? Você pode dizer o ano, então você vai usar since. Se você for dizer a quantidade de anos, você vai completar aí, né, com for, certo? Então, pessoal, o estudo de hoje começa na página 161 a 165. Boa atividade para vocês, bons estudos. Qualquer dúvida, me pergunte. Não deixe de perguntar neste momento da aula, certo? Se precisar perguntar depois, pergunte pelo WhatsApp, tá bom? Mas não fique com dúvidas. Então, boa atividade para vocês. Até mais. See you later.